Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Bom, a Tia Mari tá vindo aqui hoje para poder explicar para vocês a nossa primeira semana do PET 1, tá? Vocês já estão com o PET 1 de vocês aí. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês para poder explicar melhor o que vocês vão fazer, tá? Então, eu já mandei para vocês também, tá lá na trilha, esse PET aqui, tá? É o mesmo que vocês têm aí, porém, pode ser que vocês utilizem ele para visualizar, né? Alguma coisa, alguma imagem, alguma coisa que esteja colorida, tá? Que vai ser mais fácil para vocês. Então, vocês podem olhar lá também, tá? Então, quarto ano, a gente vai começar com a semana 1. Dentro dessa semana 1, a gente vai ver aqui que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as artes visuais. Eu já falei um pouquinho com vocês sobre as diferentes áreas de artes, né? As divisões que existem as artes visuais, existem as artes cênicas, existem as artes audiovisuais, existe a música, tá? Então, a gente vai ter diversas áreas de artes, tá? E aí, a gente vai estar aqui hoje falando um pouquinho mais sobre as artes visuais. Então, lembrando que as artes visuais é todo tipo de arte que a gente utiliza o sentido primeiro da nossa visão, tá? Ele tem uma prioridade. Então, a gente, né, utiliza os olhos. E além disso, né, a gente tem também esses objetos, uma formação daquele objeto, tá? Então, um exemplo disso, a pintura, a colagem, a fotografia, a modelagem, os recortes, histórias em quadrinhos, artesanato, tá? Então, todas essas artes, elas estão dentro das artes visuais, tá? E aí, a gente vai estar falando um pouquinho aqui, vocês vão ler depois esse texto com mais calma, sobre algumas, uma história, na verdade, né, da arte. Então, vai estar falando um pedacinho aqui sobre a história da arte. Então, ó, retratos na arte. Desde tempos imemoriais, o homem é fascinado por sua própria imagem e pela de seu semelhante, ou seja, né, com tempos antigos que a gente não consegue nem imaginar, o homem ele já era fascinado com a própria imagem dele, né? Então, como se a gente, né, se observasse no espelho e ele ficasse fascinado com o que ele vê no espelho, né, com ele mesmo. Então, na antiguidade, os egípcios retratavam os faraós e seus séquitos em pinturas impressionantes nas paredes das sepulturas da realeza. Então, eles desenhavam, né, essas pessoas. Bustos, medalhões e moedas eram uma forma popular de pintura entre os romanos. Em geral, extremamente natural, que dava uma boa ideia de como as pessoas retratadas eram na vida real. Então, o que é isso, né? É legal a gente pensar, dentro dessa história, que quando eles desenhavam, né, é uma forma da gente poder conhecer aquela pessoa que viveu naquele tempo, né? É como se a gente pegasse, por exemplo, uma fotografia antiga da nossa avó ou da nossa bisavó, né? Como se ela fosse, nossa, novinha. Então a gente consegue relembrar e ver e conhecer aquelas pessoas que a gente, né, ou que já morreram, ou que estão distantes e a gente não consegue ver, tá? Então, isso tudo faz parte da nossa história da arte, tá? E aí, agora, a gente vai vir para o outro parágrafo. Grandes pintores começaram a se especializar em retratos que, durante o século XVI e XVII, serviam os interesses de famílias, de parentes e também as ambições. Então, o que é isso, né? Vamos finalizar aqui, que aí eu vou explicar melhor. O retrato era, de forma geral, considerada um símbolo de status, uma expressão de realização pessoal e uma forma de assegurar um lugar na prosperidade. Então, naquela época, né,
Nossa, lá em 1500, 1400, 1600, nessa época, ainda eles não tinham, né, como qual a gente tem agora, um celular, né, que a gente tira foto das coisas, não existia isso naquela época, tá? Não existia uma máquina, né, que a gente pudesse tirar foto daquela pessoa, ainda era muito, né, era muito, a tecnologia ainda não era avançada. Então, depois do tempo que foi, né, criando as máquinas e tudo mais. Então, como que eles, naquela época, faziam para poder, né, representar e retratar aquela pessoa, né, aquela pessoa que ele viu, né, aquele rei importante, ou aquela rainha, né, porque aqui a gente está falando de pessoas nobres, as pessoas que tinham dinheiro, né, então como que eles faziam? Através da pintura. Então, eles, né, tinha o pintor, ele observava aquela pessoa e ele, né, pintava aquela pessoa. Então, o retrato era considerado naquela época algo muito importante, né? Algo que era das pessoas ricas. Só as pessoas ricas poderiam, né, fazer aquele retrato. Então, quando a gente fala retrato, a gente não está falando só, né, de fotografia aqui. O retrato ele pode também ser feito através de desenho, através de uma pintura, tá? Através de colagem, ele pode ser feito com qualquer outra arte visual, tá? Então, nessa época, nossa, era assim, só pessoas ricas poderiam estar fazendo essa fotografia, tá? Esse retrato através da pintura. No século XVII, era provavelmente por meio de um retrato que o artista alcançava riqueza e fama, né? Então o artista ele ficava, né, famoso através desse retrato, através da pintura, né, que ele fazia dessas pessoas. Na arte, o retrato tem como tema pessoas, ou seja, utilizando técnicas diferentes como a pintura, o desenho, a escultura, podemos fazer o retrato de uma pessoa. Foi o que eu falei com vocês, né? Então a gente pode utilizar outras técnicas para fazer um retrato. A pintura, o desenho, a escultura. Através desses tipos de arte, nós podemos fazer o retrato também de uma pessoa. Mas existe também os autorretratos. O que seria, então, um autorretrato? Um autorretrato que nada mais é do que o retrato feito pela própria pessoa. Ou seja, quando eu faço um retrato de mim mesma, né? Então, quando eu vou desenhar, ou eu vou pintar, ou eu vou, né, tirar, né, até às vezes, né, tirar uma selfie de mim mesma. A gente fala tirar uma selfie, né? A gente nem fala autorretrato quando a gente utiliza o telefone. A gente até, né, utiliza outra palavra, mas a selfie é um tipo de autorretrato, tá? Então, quando a gente faz aquele retrato da gente mesmo. E aqui vocês vão ver dois autorretratos de uma pintora famosa, até que a gente viu aqui, a gente já viu, né? Que é a Frida Kahlo, tá? Então, essa aqui é a Frida Kahlo. E a própria Frida Kahlo, ela é uma pintora, foi uma pintora muito famosa, que ela fazia muitos autorretratos, tá? Ela pintava a si mesma, ela utilizava a pintura, a técnica da pintura, para fazer o autorretrato. E aí, na nossa atividade de hoje, nós vamos ter três atividades. A primeira atividade vai ser vocês criarem um autorretrato através do desenho, tá? Então, vocês vão fazer um autorretrato, vocês vão desenhar vocês, tá? Então, ó, ele pode ser realista, ou seja, né? Eu vou desenhar o mais parecido que eu conseguir, eu mesma, de mim mesmo, né? Ou pode ser diferente, ele pode ser mais criativo, pode ter
outras coisas, né? Você caracterizar outras coisas, colocar outras coisas no seu desenho, mas o importante é que seja um autorretrato. Então, tem que ser um desenho de você. Você vai desenhar você mesmo. E a segunda atividade, a gente vai precisar pensar um pouquinho aí, hein? Então, ó, existem também os chamados retrato falado. Não é um retrato que fala ali, né? Mas ele de fato está querendo dizer alguma coisa. Então, o que ele está querendo dizer? O que significa o retrato falado? É uma descrição das características da pessoa. É como eu observo aquela pessoa, né? E falo como que ela é. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Nas linhas abaixo, você deve fazer um retrato falado da sua professora ou de outra pessoa da sua preferência. Então, a atividade, vocês vão fazer um autorretrato, um retrato falado meu, tá? Então, mas como que eu vou fazer um retrato falado da professora? Aí, vocês vão me observar, né? Porque vocês já me conhecem, né? Pelo computador, vocês já me conhecem. Então, vocês vão falar como que eu sou. Ela é uma pessoa alta, se ela é uma pessoa baixa, se ela é magra, se ela é gorda, se ela tem um cabelo liso, se ela tem um cabelo cacheado, se é na altura do ombro, se é comprido, se é curto, se ela tem o olho claro, se ela tem a boca grande, entenderam? Vocês vão colocar, escrever, não é para desenhar, é para escrever, por isso que chama retrato falado, né? Porque a gente vai falar daquela pessoa, escrever sobre aquela pessoa, sobre as características que aquela pessoa tem, tá? Então, vocês vão fazer um retrato falado meu. Ai, meu Deus, tem até medo, hein? Olha a hora que vocês vão escrever. Ou vocês podem também fazer de outra pessoa, não tem problema, tá bom? E na nossa última atividade, vai estar perguntando para vocês, você gosta de retratos feitos por fotografia? Que é o que eu falei com vocês, quando a gente, né, faz uma selfie, a gente faz um autorretrato nosso, a gente está utilizando a fotografia. Você tem muitos, né? Tem muitas fotografias. O que você prefere? Tá? Então, vocês vão responder todas essas perguntas. O que você prefere? Ser um retratado ou fazer um autorretrato? O que você prefere? Que alguém tire uma foto de você ou você tirar de você mesmo? Tá? Então, eu quero saber. Então, vocês vão colocar para mim responder essas perguntinhas que estão aqui, tá? E aí, aqui é um espaço livre para vocês, se vocês quiserem, tá? Fazer um desenho sobre, né, essa atividade que você fez, aqui você pode fazer, tá bom? Ou se quiser também fazer o desenho do meu retrato falado, pode fazer também, tá? Olha, hein? O que vocês vão colocar no meu retrato falado e no meu desenho do retrato falado, hein? Então, olha só, gente, terminamos, tá? A nossa semana 1. E aí, semana que vem, nós continuamos com a nossa semana 2, tá bom? Um beijo e até mais!